Shalom, bom dia. Vamos que vamos. Em nome de Jesus. Vou colocar aqui no nosso YouTube. E vamos lá. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigada por esse tempo na Tua presença, por esse dia que se inicia aqui. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pelo Teu perdão. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu sustento, Senhor. Obrigada por cuidar de nós enquanto dormíamos. Obrigada pelo despertar. Obrigada pela segunda chance, pelo ar que respiramos. Obrigada, Pai, por cuidar de nós, nos livrar em todo o tempo. Obrigada pela Tua companhia. Obrigada por saber que não estamos sozinhos. Obrigada por esse novo dia. Oh, Deus, obrigada porque o Senhor está conosco. O Senhor nos consola. A Tua presença é certa ao nosso lado. Obrigada, Espírito Santo, pelo acesso. Obrigada, Pai, pelo amor incomparável, incondicional. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu nome. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, Maíra. Deus te abençoe. YouTube, até agora não. Acho que agora foi, hein? Bom dia para vocês que estão comigo aqui também no YouTube. Deus abençoe. Vamos que vamos. Êxodo 17 hoje. Então vamos lá. Êxodo 17 começa assim. Olá, bom dia, Deus abençoe. Êxodo 17 começa assim. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Gente, que povo difícil, né? Não tinha água na cidade que eles foram acampar. Cidade não, né? O lugar. Por que estão pondo o Senhor à prova? Versículo 3, mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Gente, meu Deus. Moisés tinha muita intimidade com o Pai. E sabia que o que o Senhor prometeu ele ia cumprir. E pela intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha força para suportar a pressão do povo. Porque
fiquei, nosso Pai, eu como ser humano e falha que sou, lendo e vendo a forma com que o povo era reclamão, murmurador, recebe a bênção um instante que seja, sem ter uma provisão, já é motivo para chegar e acusar Moisés, reclamar e colocar em prova a atitude dele de ter libertado o povo. Já quer questionar. Não bastante tudo o que já viu acontecer, não é suficiente para mantê-los firmes, sabe? Acontece uma situação e já quer colocar em prova. Você tirou a gente de lá para matar aqui? Você tirou a gente do Egito para deixar a gente morrer no deserto? Foi para isso? Então, em todo tempo, gente. E se nós não estivermos firmes no Senhor, com a nossa fé fundamentada no Pai, e com esta intimidade como Moisés tem aqui, um relacionamento de ouvir o Senhor com facilidade, o Pai falava com ele assim, sabe? Quem suportaria viver constantemente sob pressão, e não de uma pessoa, mas de um povo? Vocês conseguem sentir e imaginar? Moisés, ele com o Pai, de boa, em paz, confiando, descansando, obedecendo. E aí chega um e fala, aqui, estamos sem água. É assim mesmo? Ele trouxe a gente para morrer de fome, morrer de sede aqui? Né? Meu Deus, vontade de falar, vai caçar, vai furar aí até para ver se faz poço. Faz uma coisa também. É só Jesus, meu Deus, um desabafo aqui com vocês. Aí Moisés ouve mais uma reclamação e entrega para o Senhor. Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e ele disse, o que é que eu faço com este povo, Pai? Versículo 4. Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. Moisés conversando com o Pai e pedindo, Senhor, o que eu faço? Eles estão querendo daqui a pouco me matarem aqui. Ô povo difícil, Pai. E aí o Senhor disse a Moisés, escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo, e eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali, no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando, o Senhor está com a gente ou não? Deus, né, gente? O Pai. Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Versículo 8. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Olha, então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Josué, escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus.
Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. E depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Glória a Jesus, glória a Deus. Pai, obrigada pela leitura desse capítulo. Obrigada por cuidar de nós e nos ensinar sempre, Pai. Nós o amamos, nós o adoramos e já agradecemos. Amém e amém. Uau, gente. Com o capítulo 17, vimos aqui como comentado já o povo que com tanta facilidade reclama, né? Murmura de tudo. Sempre e sempre. E vimos aqui também que nesse capítulo houve um povo que já se aproximou do povo de Israel no deserto. A cidade onde eles estavam, o lugar onde eles estavam, Refidim, provavelmente já estava perto de um outro povo que já morava ali, os amalequitas. E o Senhor os deu vitória para o seu povo, porém com uma condição: enquanto Moisés ficava com os braços estendidos, o povo vencia. Os braços cansados de Moisés abaixavam, o inimigo vencia. E com estratégia, Arão e Hur estenderam e seguraram os braços de Moisés. Eu vejo aqui, nesse relato, que o Senhor mostra para nós com relação à posição de Arão e Hur, esse momento ali. O Senhor estava dando a vitória ao povo de Israel enquanto Moisés ficava com os braços estendidos, em sinal de que, Pai, vai lá, move lá, Senhor, garante a vitória para o nosso povo, Deus. Abençoa Josué, Pai, dá força para ele e aos que ele chamou para ajudar a combater os inimigos, Senhor. Enquanto Moisés estava com os braços levantados, ou seja, rendido, entregando mesmo toda a autoridade ao nosso Deus, pedindo para que Ele conduzisse toda a ação sobre a vida de Josué e os que representavam o povo de Israel, o Senhor estava à frente. E quando o braço humano, né? Quando as forças chegavam, quando as forças iam, né? E os braços ficavam cansados,
acontecia do inimigo vir com força contra o povo de Israel. E aí Arão e Hur entram em ação, um de cada lado, levantando a mão de Moisés. Eu vejo aqui que o Senhor mostrando para nós que nós não podemos estar sozinhos. Toda a autoridade e o poder é do nosso Deus. O posicionamento de Moisés como um líder levantado por Deus ali para o povo era de total entrega ao Senhor, e sabia que enquanto estou com os braços levantados, pedindo, intercedendo, clamando, o Senhor move, e o Senhor movia, de fato. A posição de Arão e Hur ali é para mostrar para nós que juntos é mais leve. Juntos a gente tem mais força. Moisés sozinho não conseguiria. Ele estava precisando de ajuda. E aí a posição de Arão e Hur foi fundamental para que a vitória do povo viesse, para que o povo pudesse ser liberto e não derrotado. Então eu entendo que nós precisamos estar juntos. Um líder precisa de ter pessoas que o ajudem na caminhada, na condução do povo. A vitória foi dada ao povo de Israel não por conta de Moisés. Ele mesmo sabia disso. Tanto que em todo tempo ele subiu ao monte para clamar ao Senhor e pedir pelo povo, pedir por aqueles que estavam representando ali o povo de Israel contra o inimigo, contra o povo inimigo. E o Senhor garantindo a vitória. Porém, o Senhor deixou claro para eles ali, principalmente para Arão e Hur, olha, a vitória eu garanto, porém Moisés não pode estar sozinho. É preciso que vocês estejam com ele. Moisés precisa de duas, pelo menos vocês dois aí, para ajudar, para que o povo vença. Como nós lemos ali no início, eu comentei, um povo reclamão, murmurador, estava consumindo as energias de Moisés, a ponto de Moisés falar: pai, o que eu vou fazer? Eles vão acabar me matando. E aí o Senhor fala para ele: levante alguns líderes e coloque-os na sua frente. Arão, eu acredito que é um destes. Arão já estava com Moisés desde o início. Eu acredito que é um. E Hur, pelo visto, também. Porque há tempos atrás o Senhor pediu para levantar alguns. Ele levantou alguns. E já provavelmente no meio de outros ali, estes dois foram que se posicionaram e ajudaram Moisés nessa conquista, nessa vitória. O Senhor mostrando que eu preciso que vocês estejam com Moisés. A vitória que eu tenho para o povo virá, mas Moisés precisa de mais pessoas junto com ele, dando apoio, ajudando na condução deste povo. E aí nós aprendemos aqui que o clamor ao Senhor, pedindo que vá à frente, que conduza, que esteja no controle, o Senhor, ele sempre ouve as orações. Moisés orou, pedia com as mãos levantadas e o Senhor movia. Não deixe de pedir ao Senhor, de clamar ao Senhor. Seja a situação que for,
Entregue a sua confiança total e plena no nosso Deus, que é forte e poderoso. Não caminhe sozinho. Esteja com pessoas que também desejam o Pai, que reconheçam o teu poder, a tua autoridade, a tua soberania e que poderão te ajudar na caminhada. Que poderão segurar os teus braços, sabe? Te dar um apoio, te dar um suporte. Quando você já não aguentar mais pelas suas condições físicas, numa situação de desafio, vão ter pessoas que vão estar te dando apoio, te sustentando. Se Moisés permanecesse sozinho ali, a vitória do povo não viria. O Senhor permitiu que fosse assim, para que os homens e o povo percebessem a necessidade de caminhar com Moisés e não contra ele, não exigindo dele as respostas apenas, mas estando junto. É fácil querer colocar a responsabilidade no homem quando a luta vem, querer achar culpados. Mas o Senhor faz com que traga para eles, olha, não depende apenas dele. Ele precisa de pessoas que o apoiem, que o ajudem. E traz para nós uma lição, né? Aquilo que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que está ao nosso alcance e que depende de nós, é por nossa conta. Faça o que precisa ser feito. Com todo o Senhor, com toda certeza o Senhor vai fazer a parte dele. E aí, outra coisa, e por último o comentário aqui. A Denise fez um comentário, olha, às vezes, ser amigo é só isso. Segurar o braço de alguém até a vitória chegar. É isso, Nise. É isso aí. Moisés estava em versículos anteriores, pai, o que eu faço? Eles vão me matar. Eu senti ali uma repugnância pelo povo. Eu falei, Senhor, meu Deus, meu coração doeu como de Moisés sendo pressionado. E não era uma pessoa, você consegue imaginar milhares de pessoas debaixo da tua liderança, pressionando ele, chegando, acontecia uma coisinha, mas é isso que está acontecendo ali. Tem um povo, tem um pessoal ali que está reclamando. Deve ter chegado tipo assim, né? Um amigo meu está reclamando, nem sou eu. Mas é o que chega para só reclamar, o porta-voz da murmuração. E aí o Senhor mostra, peraí, gente, uma pessoa por si só não suporta tanta pressão. Ela precisa ter ajudantes, ela precisa ter companheiros, ela precisa de amigos para que essa caminhada seja leve, porque sozinho isso não vai ser fácil. Se o povo não matar, ele mesmo vai morrer de amargura, de pressão, coração acelerado, tristeza, porque o que faz não agrada, o que faz não dá certo, o que faz não satisfaz, sempre tem alguma coisinha que está reclamando. E aí o Senhor vem para ensinar. A vitória eu garanto, porém não é com Moisés sozinho não. Preciso de pessoas junto com ele, para o apoiar, para o ajudar a conduzir esse povo. E aí, outra parte que eu percebo que o Senhor está trazendo para nós aqui um entendimento. Um povo murmurador, um povo reclamão e um povo comum. Não é o povo de Israel que é assim. Nós estamos usando eles aqui como referência e aprendendo isso, vendo aqui como eles eram e nos identificando, né? Em situações onde acontece uma coisa e a gente já quer indagar o Senhor.
O Senhor nos ensinando a ser fortes, resilientes. No processo, na caminhada, vão acontecer milagres. Até chegar o prometido, você vai ver milagres. Você vai ver o Senhor agir. O povo viu o Senhor agir, mas reclamava. Esquecia num passe de mágica, misericórdia. O Senhor fez, daqui a pouco tá... Cadê? Era toda manhã o maná chegando. Toda manhã tinha ali o alimento. Mas um tempinho que ficou sem água, já tá reclamando. Trouxe pra gente morrer de sede, Moisés? Mudou já o discurso. Já não é mais morrer de fome. Já não é mais ficar sem carne, porque o Senhor proveu o alimento. Agora vão reclamar da água, porque a água tá faltando. Sempre pontuando alguma coisa que tá em falta. Só vendo o copo meio vazio, só vendo coisa para reclamar, não sendo grato pelo que já estava sendo dado. O Senhor busca de nós um relacionamento de sinceridade e transparência. Não é colocar uma máscara, Pai, obrigado, tá? Obrigado porque não tenho água, mas tá bom. Não é pôr uma máscara, tá chateado e falar que tá tudo bem. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Entendido? Expor a falta, expor o que está sentindo, o Senhor, Ele deseja isso de nós. Como um pai quer que o filho exponha o que está sentindo, o que está em falta, o que deseja. O Senhor, Ele quer um relacionamento assim. Mas não é apenas um relacionamento de petição. Só busca Ele para pedir e reclamar. Só procurava Moisés para pedir e reclamar. Intervém aí porque tá faltando isso. Ô Moisés, você trouxe aqui pra gente morrer aqui? Só isso. Não tem um relacionamento de intimidade ao qual eu agradeço, eu reconheço, eu percebo o que faltou aqui, mas o Senhor não tem deixado faltar ali. O Senhor está nos sustentando. Pai, o que houve? Por que está sendo assim? Quer nos ensinar de alguma forma? Mostra-nos então o que fazer. O Pai deseja um relacionamento assim. Porém, era somente com Moisés que isso tinha. Era Moisés que falava: Senhor, o que está havendo? O que eu faço agora? Como eu ajo? Porque eu não sei. Me conduz. Só Moisés, gente. Moisés que buscava o Senhor assim. E aí o Senhor vem e fala: não pode ser somente com você, Moisés. Preciso de outras pessoas também ao seu lado para conduzir o povo e que tenham relacionamento aqui comigo. Quem mais deseja ter um relacionamento assim comigo? Quem mais está disposto a pagar o preço com você, Moisés? Ter um relacionamento com o Senhor vai aumentar a intimidade, mas também tem um preço a se pagar. E a fé vai ser forjada. E a força vai ser garantida no Pai. E Ele separa no meio de uma multidão aqueles que querem. Aqueles que desejam mais intimidade com o Senhor. Sai de uma posição de um todo para uma posição de singular, sabe? Vem mais para perto. Traz lá para frente. Quando Ele chama aqui, olha, escolha entre eles alguns líderes e passa com eles na frente do povo. Traz eles para frente, Moisés. Tira estes do meio. Tira esses lá do fundo. Traz eles para que eu os conheça. Traz eles mais para perto. Vem aqui para frente. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha. Eu já estou à frente. Eu estou aqui. Vem com eles para perto. Uau, gente.
A Denise colocou ingratidão, né? Deus abrindo o mar, mandando o maná do céu e o povo, mas e a sobremesa? É, Denise, desse jeito, ingratidão. O Senhor, Ele busca de nós um relacionamento transparente e sincero, mas grato, gente, grato. Ser sincero e transparente não é reclamar e murmurar e pedir o tempo todo. É agradecer pelo que está recebendo. E pode até questionar a situação, mas reconhecendo o que o Senhor já está fazendo e não pressionando contra a parede, sabe? Às vezes as pessoas confundem em relacionamento de sinceridade com o Pai de ter autonomia para poder apontar o dedo e questionar por que está acontecendo. Não, isso não admito isso. Eu que estou isso, não admito. Não, gente, lembrar da nossa posição de humildade, de dependência. Relacionamento de intimidade com o Pai não nos dá autonomia para querer apontar o dedo para Ele e exigir um posicionamento, uma resposta rápida, porque eu busco, porque eu jejuo, porque eu oro. Não. Eu não sou nada. Ele é tudo. Ele é intencional. A ação do Senhor não é errada. Nunca vai ser. A vontade do Pai é perfeita. O agir dele é tudo sob controle. Nada foge das tuas mãos. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem ele permitir. Nós precisamos buscar nele o descanso, a confiança, a obediência, a fé fortalecida nele, a partir do momento em que você entende essa soberania. E pode até falar: Pai, o que está acontecendo? Eu estou com as minhas forças esgotadas, a situação está me consumindo. Moisés aqui era: o povo está me consumindo, eles vão acabar me matando, eu não sei o que fazer. E às vezes conosco, Pai, a situação está me sobrecarregando, eu não vejo uma saída, eu não sei como agir, o que eu faço, o que o Senhor quer me ensinar nesse ponto. Olha a diferença, gente. O relacionamento de intimidade de Moisés com o Senhor deixava ainda toda a autoridade e autonomia nas mãos de quem é o Senhor. Nós não teremos, igual o apóstolo fala, Deus não se explica, Ele se revela. E Ele vai se revelar para aqueles que têm intimidade com Ele e sempre reconhecendo o seu posicionamento. Ter intimidade não é ter falta de respeito. E isso fica aqui para nós, não apenas com Deus, mas nos seus relacionamentos. Às vezes as pessoas acham que por ser íntima de você, tem autonomia para chegar e apontar o dedo na sua cara ou falar com você de qualquer jeito. Não. A intimidade produz um relacionamento mais achegado a ponto de num olhar você entender, num olhar você perceber. Mas não esquecer da empatia, não esquecer do amor, do respeito. Ser íntimo não exige uma falta de respeito, pelo contrário, o respeito ainda é maior, você considera a pessoa. Não é mesmo? A Denise colocou aqui para nós: que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê esse temor e essa fé firme.
mesmo quando passarmos pelo teste do tempo, um coração mais grato. Tem gente que nem no deserto com Deus, no comando, consegue ficar sem reclamar. Parece que virou hábito e nem percebe. Exatamente isso, Nise. Ver o povo de Israel aqui não é se achar melhor do que ele. Não é para nós achar, nossa, esse povo aí, eu não sou assim. Não, o Senhor está nos mostrando aqui, olha gente, um povo a qual eu falava com Moisés, eu fiz milagres para eles verem, eu estava dia e noite como uma coluna de nuvem, de fogo, e ainda assim acontecia situações onde reclamavam e murmuravam. E o meu ensinamento para vocês aqui hoje é: descansa, confia por completo, entenda nos detalhes o meu agir, o meu cuidado, seja grato pelo que eu já estou fazendo e confia no que eu prometi. Vigie os teus posicionamentos, vigie os teus comportamentos, para que a tua saia da sua boca